uma interpretação do cinema brasileiro que fala do cinema brasileiro feito de mortes e renascimentos ou de diversos ciclos, que encara, na verdade, o cinema brasileiro como uma atividade que foi sempre marginal no seu próprio mercado. Nós vemos, consumimos, e o mercado foi formado para o filme estrangeiro, e há uma dificuldade do cinema brasileiro chegar ao mercado, chegar aos espectadores, dessa forma criar uma sustentabilidade que permitisse a continuidade da produção, a continuidade das empresas, a continuidade da carreira dos profissionais. Mas essa é uma interpretação também questionável, porque apesar de realmente momentos de crise, sempre houve continuidade, pessoas que continuaram mesmo com dificuldades, produzindo, empresas que sobreviveram, e ao longo da história a produção cinematográfica brasileira foi contínua. Mas a gente tem momentos em que alguns filmes em particular alcançam um grande sucesso, que há um otimismo, uma animação em relação à produção cinematográfica. Isso, por exemplo, ainda no cinema silencioso, no final dos anos 20, um filme como Barro Humano, de 1929, foi um grande sucesso, incentivou que seu diretor, Ademar Gonzaga, criasse aquele que foi considerado o primeiro estúdio de cinema profissional, a Cinédia, em 1930. Foi com o sucesso dos filmes musicais brasileiros de meados dos anos 30, trazendo cantores como Carmen Miranda. Isso incentivou a produção de filmes musicais que, de certa forma, influenciaram um dos gêneros mais populares do cinema brasileiro, que foi a chanchada, essas comédias musicais dos anos 40. Você tem o momento dos anos 70, talvez o apogeu do cinema apoiado pelo Estado, através da Embrafilme, que você tem filmes que são grandes sucessos de bilheteria, e você tem uma ocupação do mercado pelo filme brasileiro muito alta. Filmes como Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Dona Flor e seus dois maridos foram recordes de bilheteria. E você tem os anos 90, a chamada retomada do cinema brasileiro, retomada da produção, em que há também um otimismo por conta de alguns sucessos de bilheteria, e aí o marco passa a ser 1 milhão de espectadores, alcançado por Carlota Joaquina em 95. Mas todos esses momentos, a gente tem que dizer, que a gente chama de boom, só o aumento da produção, mais filmes sendo feitos, ou, na verdade, a ocupação do mercado, os filmes brasileiros rendendo mais bilheteria, sendo exibidos quantidades cada vez maiores em relação ao total do mercado, obviamente em relação aos filmes estrangeiros, ou sucesso e recepção deles pelo público. Isso varia ao longo da história e é um dos problemas, na verdade, que se fala do cinema brasileiro contemporâneo, de sim um aumento gradativo e contínuo do número de filmes produzidos, mas que não necessariamente repercutem numa conquista do mercado, na criação de uma sustentabilidade para a indústria. Através das leis de incentivo, mais e mais filmes são feitos, mas muitos não conseguem ser exibidos, muitos não se pagam e muitos não conseguem uma bilheteria ou chegar ao espectador da forma como foi ambicionado. E dentro de uma perspectiva autoral, são em grande parte da crítica visto como os principais responsáveis pelo resultado do filme, né? Ou seja, o diretor como autor, embora a gente saiba que todo filme é uma obra coletiva, mas aí tem diretores, os mais consagrados são sobretudo ligados ao cinema novo, o movimento dos anos 60, que trouxe para o Brasil grande repercussão internacional, prêmios, e diretores se tornaram até hoje muito conhecidos, né, referências para o cinema brasileiro, junto à crítica, inclusive internacional. Glauber Rocha, Rui Guerra, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Risman, são alguns desses nomes.
Assim, na verdade, eu não achava que eu tinha as características para ser um bom diretor, sabe? Porque eu achava que, fala baixo, o cara é meio tímido, essas coisas. E a figura que você tem, ainda mais uma figura que chega pra gente, assim, de bastidores de filmes e tal, é aquele cara, sabe? A forma como ele se comporta, uma coisa mais expansiva, e o jeito de relacionamento com uma equipe, que às vezes é de 40, 50 pessoas, né? E, de alguma forma, isso até me afastou um pouco, assim, da vontade. Assim, eu sempre quis fazer cinema, né? Mas essa ideia de não ter as características para ser um diretor me criava algumas barreiras, assim. Mas, mesmo assim, eu insisti. E eu entrei na UF, fiz o vestibular, e depois não passei. Na segunda vez eu entrei. E quando eu entrei, eu percebi que era todo mundo igual a mim, assim, eu falei, gente, eu achava que eu era estranho, diferente, mas são vários, não seja, né, mas eram vários estranhos, diferentes, né. Na verdade, assim, quando a gente trabalha com produção cultural e produção audiovisual especificamente, a gente sempre está trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo, então a gente é meio multitarefas, tem que ser multitarefas. Por que isso? Porque às vezes um projeto está andando, aí de repente o recurso dele fica parado em algum momento, porque não sei quem não pagou, demora para receber, aí você vai ficar o quê? Parado na vida? Não, então você vai tocando outros projetos. Então eu trabalho sempre com 20 a 30 projetos ao mesmo tempo, né? E o que é um caos, a pessoa tem que ser meio louca, né? Então quem quiser trabalhar com audiovisual tem que estar preparado para passar por isso. Então, assim, o que eu vejo em cinema, assim, na verdade é uma forma de você se expressar, sabe? É uma forma de você contar uma história, uma forma de você colocar suas ideias, é uma forma de você se expressar. E existem várias outras formas, pode ser um quadro, pode ser um livro, pode ser falando uma história para alguém, pode ser várias coisas. Então, assim, se você existe de fato uma característica, é a vontade de falar alguma coisa, sabe? O resto, o cinema é só um meio para isso. Sabe? É claro que você tem que gostar da imagem, você tem que gostar de lidar com toda aquela coisa, mas se você tem uma vontade de contar uma história, de falar alguma coisa, acho que todo o resto seu se molda para que aquilo aconteça, sabe? Você, é como na vida, né? Você sempre, não gosta de fazer isso, mas você acaba fazendo para que aquilo aconteça, né? Então acho que o principal é essa vontade, assim, de contar uma história, de dizer alguma coisa através do cinema. Assim, se você tem essa vontade, acho que todo o resto... Suponhamos que eu precise pesquisar. Suponhamos que um roteirista normalmente ele trabalha, né, em várias ideias, em várias histórias, ou já trabalhou, não, ou está começando, né? Ele não é médico, ele não é advogado, ele não trabalha numa lanchonete, não é chapeiro, não é... Então ele vai pegar um personagem que é um chapeiro, que é um médico, ele vai ter que pesquisar. Então, ele precisa entender aquele universo do que ele está falando. Então, ele vai à pesquisa. Isso aí já demanda um tempo. Olha, o escrever roteiro no Brasil, na verdade, quem escreve bem roteiro hoje está automaticamente absorvido pelo mercado, tá? Porque o que acontece? Existe uma demanda muito grande para roteiristas e não tem. A verdade é que o Brasil tem poucos roteiristas, bons roteiristas. Então, por exemplo, as TVs estão desesperadas atrás de bons roteiristas, as produtoras, quando tem bons roteiros. Então, a principal problemática no Brasil, na atividade audiovisual hoje, é o roteiro. Só como comparação, por exemplo, nos Estados Unidos existe não só cinema, mas a parte de TV, todas aquelas séries que você assiste, cada série tem 5, 10, 15, 20 roteiristas, né? E eles têm muito poder. Eles têm tanto poder que alguns anos atrás existiu uma greve dos roteiristas. Tem uma associação dos roteiristas, que é a Writers Guild of America, e eles fizeram uma greve buscando melhores incentivos, etc., melhores pagamentos. E por causa dessa greve eles pararam um mês e a atividade cinematográfica nos Estados Unidos parou. Ou seja, todas aquelas séries que estavam sendo exibidas naquele momento entraram em looping, né? Ficaram sendo exibidos os episódios antigos, reexibindo, porque parou de se produzir. Eles têm muito poder, né?
E ainda falta isso no Brasil, são poucos roteiristas, então isso ainda está muito longe da nossa realidade. E por que faltam roteiristas? Porque a grande verdade é que o brasileiro não escreve. E por que o brasileiro não escreve? O brasileiro não lê, né? Então existem estatísticas, por exemplo, interessantes que falam que, por exemplo, em Buenos Aires existem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Na cidade de Buenos Aires, o brasileiro não lê. Existiu uma estatística que foi há pouco tempo divulgada que 72% ou 70 e poucos por cento, desculpa o dado exato, mas mais de 70% da população brasileira não leu nenhum livro no último ano. Ou seja, como é que você vai escrever se você não lê? Então é uma questão muito do processo ainda da educação no Brasil que ainda deixa muito a desejar, infelizmente. Tá bom, nos últimos anos, o que aconteceu? Assim, quando eu entrei na UF para fazer cinema, foi em 90. Naquele ano, a gente tinha um filme brasileiro que estava sendo feito. Era um filme do Guilherme de Almeida Prado, um diretor de São Paulo. Era o único filme. Então, assim, como que você vai fazer cinema se você, sabe, ninguém mais faz, né? Então, era um pouco assustador até. E aí, o que acontece? Hoje você tem várias formas de você fazer um filme, sabe? Você não precisa fazer só em cinema. A questão do mercado hoje, assim, quem tem uma formação de diretor de cinema, não precisa trabalhar mais exclusivamente com cinema. Você trabalha em série de TV, você trabalha em, sei lá, vídeos para internet, você trabalha em várias outras coisas. E isso não acontecia 15, 20 anos atrás. Então abriu um mercado muito maior, né? E você hoje tem uma lei em que as TVs a cabo, elas têm que ter uma porcentagem assim, mínima de produção brasileira. Então a HBO, a Warner, a Universal, elas precisam produzir um mínimo aqui no Brasil, com técnicos brasileiros, com atores brasileiros. E isso aumentou muito assim, o mercado, sabe? É uma coisa que era pequena e ficou bem, bem grande, né? Você não trabalha mais só com cinema. Se você não se enquadra, né, numa produção regular, principalmente a televisão, né? Você não está dentro de um quadro de funcionários, né? Ou, né, não se tornou ainda não escreveu um filme de grande sucesso como Cidade de Deus, ou, né, Tropa de Elite, né? Você fica o tempo todo numa roda viva, né, e de altos e baixos, né? Então é ainda muito, digamos, precária a situação, né, do roteirista em geral no Brasil, né? Jorge Furtado às vezes falou que, até num livro dele, acho que, não sei se foi num livro, num artigo, agora eu não lembro onde foi, mas ele falou que fazer cinema no Brasil, né, é mais ou menos como ser astronauta em Angola, na Etiópia, alguma coisa do gênero, assim, não sei se era, mas era um país assim, né, digamos, bem aquém do que é o Brasil, né? Então, se sofre bastante, né? Completamente diferente de uma realidade norte-americana, completamente diferente. É o primo pobre e o primo rico, muito diferente. Hoje uma pessoa, às vezes, ela é, tipo, o cara é especialista em segundo assistente de direção, sabe? Que é totalmente diferente do primeiro assistente de direção, que é totalmente diferente do terceiro. E às vezes ele não quer ser primeiro, ele quer ser muito bom segundo assistente de direção. E que tem que saber mexer no Movie Magic, tem que saber não sei o que e tal. Então aquele cara, assim, hoje o mercado ele é muito mais especializado nas funções. Então se você escolhe uma e se você estuda para aquilo, você está sempre trabalhando, assim. Agora tem um outro lado, né? Se você quer ser artista, sabe? Se você quer fazer seus filmes, é
complicado, assim, vai ser sempre complicado. E não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, sabe? Você pega qualquer biografia de algum diretor que quer fazer seus próprios filmes, ele filma a cada 2, 3 anos, assim, né? Não é fácil. Então é uma opção sua, assim. Eu quero fazer os meus filmes, os meus projetos, sabe? São projetos pessoais, são filmes, sabe, com uma pegada mais artística. Então isso vai levar, claro, até você levantar os recursos, sabe? Convencer todo mundo que você tem que filmar, sabe? Isso leva 2 anos, né? 3 até mais. Eu levei 10 anos para o primeiro filme. Então é claro que nesse meio tempo você pode trabalhar em outros projetos de outras pessoas. Mas assim, não é aqui exclusivo do Brasil. Em qualquer lugar você vai ter dificuldades para realizar os seus próprios projetos. Normalmente a gente pode trabalhar num roteiro clássico, né? Então, numa estrutura clássica. A estrutura aristotélica, que a maioria dos filmes, né, hollywoodianos, na estrutura narrativa clássica, né, que é a grande estrutura que nós absorvemos no nosso dia a dia. E não é só essa estrutura da narrativa clássica norte-americana que prevalece, ela é ocidental e também no Oriente tem uma estrutura muito parecida, né? Então é aquela clássica estrutura de primeiro, segundo e terceiro atos, né? Essa é a estrutura de um roteiro. Aí a partir daí, né, a gente pode até pensar numa estrutura de 5 atos, numa estrutura de 7 atos, numa estrutura de 8 atos. Vai depender muito também da ideia. O que nós queremos, qual é o nosso público, né, para a gente realmente pensar nessa estrutura, né? E a estrutura, né, é o alicerce de uma boa história. Você tem que ter uma boa estrutura. E, aliás, você tem a ideia, você tem que pensar na estrutura que vai ser transformada depois em roteiro. Você tem que ideia, né, vai caber dentro dessa estrutura. Ao final, que estrutura eu vou montar para essa ideia? O cinema americano, ele exerce uma influência não só no Brasil, mas no mundo, né? Então a gente vê que os grandes chamados blockbusters, né, que são os filmes que têm esse grande mercado, que a gente sabe que vai ser assistido por milhões de pessoas, eles exercem muita influência no Brasil no sentido de que os distribuidores chegam aqui e você vai lançar um filme em 400 salas de cinema ao mesmo tempo. Então os filmes da Marvel, por exemplo, que eu adoro, inclusive, né? Porque não adianta ele falar, que filme ruim, não, os filmes são maravilhosos, eu também vou e assisto, mas o problema é que não assisti só esses filmes, né? Mas o que acontece? É um filme brasileiro que vai ser lançado, muitas vezes é lançado em 3 salas de cinema, enquanto o filme da Marvel é lançado em 400. E aí isso, obviamente, vai influenciar o resultado final da bilheteria dos filmes brasileiros. Então é bem complicado. Até os filmes brasileiros hoje que estão conseguindo bons lançamentos são esses filmes de comédia, que são esses filmes que são sempre, né, essas comédias, não sei o que, 2, não sei o que, 3... com os atores globais, então é bem complicado. Mas essa é a galera que está conseguindo ganhar dinheiro com o cinema. Então filmes muito bons estão pecando na sua distribuição justamente por essa questão de um mercado ser cruel, né? É difícil, eu acho que é um fenômeno que parte para os atores. Assim, eu acho que a gente está entrando numa fase em que os atores são quase donos dos projetos. E até pela questão porta dos fundos e tal, são atores que têm uma popularidade muito grande. E eles meio que, assim, conseguem levantar um projeto, sabe? Você vai, um Fábio Pochá, não sei quem. Esses caras trazem dinheiro para um projeto, né? Uma cor mais aberta aqui, né? Eu trouxe perguntas que vão ser respondidas na forma de múltipla escolha. Então vamos para a primeira pergunta, pra gente já começar aqui. Você, seu nome? Silva. Silva, vamos supor o seguinte, você tá andando na rua e se depara com uma grande manifestação numa praça, né? Dessas com tambor, com gente pintada, edificações. O que você tem que fazer? Bala de borracha. É múltipla escolha, lembra, Silvio? Tá, então vamos lá. A primeira opção pode ser bala de borracha. Bala de borracha. Isso. Opção A, bala de borracha. Opção B. Bala de borracha. Gás lacrimogêneo. Opção A e B, bala de borracha, gás lacrimogêneo. E essas pessoas estão ligadas mais à comédia. Eles até tentaram, o Fábio Pochá tentou Entre Abelhas, enfim, mas parece que nem é bom. Mas, enfim, tenta até um outro tipo de cinema. Uma vez eu estava numa mesa de um debate e nessa mesa estava o Breno Silveira.
O Breno, ele foi diretor do Dois Filhos de Francisco, né? Que é um filme que fez um sucesso enorme e tal, né? Pela conspiração. E ele estava reclamando, assim, que ele estava com outro projeto em que a Warner, essas empresas americanas, elas podem entrar como coprodutores em projetos brasileiros, e ela acho que entrou no Dois Filhos de Francisco. E ele era um projeto comercial do Breno, que o cara fez dinheiro com Dois Filhos de Francisco e tal, mas era um projeto assim de um cinema, enfim, um pouco nessa linha. E eles falaram, não, a gente está interessado em cinema comercial, mas em comédia. Então, quer dizer, não basta só ser um cinema para público, tem que ser um cinema para público de comédia. Então, isso é muito ruim, porque você começa a ter uma... pré-estabelecer o que o público quer ver. E nem sempre é assim, né? E às vezes o público só vai ver comédia porque só tem comédia, sabe? Então, eu acho isso um pouco nocivo, assim. Eu acho que é importante ter filmes comerciais e autorais, mas quando você fica batendo sempre na mesma tecla, sabe? Isso empobrece teu cinema, empobrece o público, sabe? Tem uma hora que ninguém vai aguentar ver, sabe? Se eu fosse você 8, sabe? Ou, sabe, de pernas para 20, né? E não é só as franquias, é você também repetir temas, repetir atores. Gente, claro que esses atores são bons, não é à toa que estão aí, mas além deles, você deve ter outros 500 tão bons quanto e que poderiam estar fazendo filmes e que não estão porque não tem a chance, né? Os atores americanos, na verdade, eles têm muito mais repercussão do que os atores brasileiros, não porque eles são melhores, eles só têm mais mercado, né? Eles conseguem botar mais a cara deles ali na tela. Então, o Brasil tem grandes talentos, tanto os mais antigos quanto novos grandes talentos também. Inclusive, tem alguns atores brasileiros que têm feito bastante filmes estrangeiros, como o Rodrigo Santoro, a Alice Braga. E tem uma galera mais antiga que é super respeitada lá fora também, como a Fernanda Montenegro. Então, na verdade, a grande questão é que o ator americano ele consegue ter mais gente olhando ali para a cara dele na tela. Por isso que ele tem muito mais sucesso a nível mundial. Mas em termos artísticos, em termos de desempenho, eu acho que não deve nada. Agora, obviamente, existem também, além disso, muito mais atores, né? Tem muito mais atores americanos do que atores brasileiros, porque justamente por esse mercado ser tão maior. Então, por ser um mercado promissor, né, o cara vai ser ator. Aqui o cara que ser ator, o cara tem que estudar, tem que não sei o quê, tem que se entregar, tem que sair lá da cidade onde ele veio para vir tentar morar no Rio de Janeiro para tentar uma vaga numa novela. Então é super complicado, entendeu? Em termos de mercado. E o cinema ainda não se paga, né? O cinema ainda não, como você falou, não é autossuficiente. Então ainda é bastante complexo essa questão de mercado mesmo para esses atores. Só como curiosidade também, por exemplo, que eu falei que na verdade o cinema americano ele influencia não só o Brasil, mas o mundo inteiro, mas ele influencia no Brasil de uma maneira. Por exemplo, na França, o filme, você acha que o cinema francês é maravilhoso, mas você acha que o filme da Marvel também não vai levar milhões de pessoas? Vai. Só que o que acontece? A França fez um mecanismo que o quê? Cada filme americano que passa lá paga uma porcentagem da bilheteria, vai para um fundo que vai para o cinema francês, para a produção do cinema francês. Então eles criaram um mecanismo para que essa grande influência do cinema americano incentive inclusive a produção local deles. E aqui no Brasil não existe isso, né? Aqui no Brasil antigamente existia uma coisa muito interessante que era chamada Lei do Curta. Ou seja, sempre antes de um filme você passava um curta-metragem brasileiro. Ou seja, você conseguia abrir uma janela de exibição que não existe hoje. Hoje o cara que lança um curta-metragem ele está totalmente preso aos festivais de cinema, que nem sempre tem grande público, né? Às vezes o festival de cinema tem 30 pessoas assistindo o seu filme e você ficou 1 ano e meio produzindo o seu filme para depois passar por 20 festivais e ser assistido por um total de 1.000 pessoas. Então é bem complicado. E aí depois ele tem a internet, depois que o filme passa pelos festivais, etc., pode lançar pela internet e pode dar um resultado melhor, mas ainda falta essa janela, né?
perda imaginativa, não sei se existe essa perda imaginativa, né? Porque quando é diferente de um escritor de um romance, né? Aí sim, você pode até questionar essa perda, né? No roteiro não, porque você já trabalha pensando como é que vai ser aquilo, né, filmado ou gravado, né? É isso que você já vai com a sua cabeça, né, digamos assim, de quem trabalha no mundo audiovisual. Então você já vai, né, sabendo dessas limitações, né? Mesmo porque você escreve de uma forma, né, para, né, ser imagem. Então tudo que você escreve já é pensando em ser imagem. Então essa perda imaginativa eu acredito que não exista a princípio, né? O que pode acontecer, e o que acontece na maioria das vezes, né, é assim, um desencontro, né, na forma de dirigir aquilo que foi escrito. Tanto é que muitos roteiristas, né, muitos, não sei se são muitos, mas alguns pelo menos, né, não se ficam satisfeitos, acabam brigando depois com o diretor, né, ou discutindo de forma veemente, né, às vezes ficam até inimigos, se tornam inimigos mortais, né, porque os caras resolvem dirigir de uma forma que o cara ele tinha pensado de outra, né? Então ele dá um sentido diferente para uma cena. Às vezes a cena está escrita de uma forma, né, e chega para o diretor faz uma decupagem, né, ali, dá outro ponto de vista, e aí não é nada daquilo e a intenção da cena vai contra aquilo que o roteirista tinha pensado, tá? Então, o que pode haver são desencontros de imaginação, né? Eu não sei se são perdas de imaginação, mas desencontros. A nossa produtora, ela ganhou um projeto há 2 anos, 1 ano e meio, que é muito interessante, chama Núcleo Criativo. É um projeto da Ancine, que eles financiam, escolhem algumas produtoras e dão um financiamento para desenvolver projetos durante 2 anos. Durante tipo R$800 mil, assim, para se desenvolver projetos durante 2 anos. 6 linhas. Nossa era infanto-juvenil. Se desses 6 projetos, 2 forem realizados e vendidos para a TV, eles renovam isso por mais 2 anos. E aí vai. Então, assim, é uma forma de sustentar uma produtora, uma estrutura de uma produtora, fomentar a produção de várias coisas e se deu certo, eles renovam aquilo. Então, assim, é um financiamento da Ancine para manter aquela produtora viva, até porque eles sabem que é difícil, né? Pode dizer que ele não é o suficiente porque ele depende muito ainda dos incentivos fiscais, né? Ou seja, o produtor, quando quer fazer um filme, ele tem que correr atrás de patrocínios. Então ninguém, assim como é na Europa, como é nos Estados Unidos, ninguém banca esse filme, uma empresa bancando esse filme que depois vai ter esse retorno na bilheteria. Então esse retorno na bilheteria ainda não existe no Brasil. Apesar de alguns filmes brasileiros terem chegado a grandes bilheterias e até poderiam ter sido feitos dessa maneira, mas ele ainda não é feito dessa maneira. Então ele não é autossuficiente justamente por ele ainda depender completamente desses patrocinadores, de leis de incentivo, né, da lei do audiovisual. Então, basicamente por isso. Mas é um processo que está começando a melhorar. Já existem alguns filmes que estão sendo feitos com dinheiro, com recursos próprios, e a partir disso... Mas aí o que acontece? Quando ele é feito com recurso próprio, ele tem que dar retorno, né? Que é um negócio, né? Mesmo que você encare o cinema como uma arte, mas ela é uma arte que custa muito caro de ser produzida e ela tem que dar um retorno. A empresa só vai investir se ela tiver retorno. Então, é uma questão mercadológica muito complexa que o Brasil ainda está engatinhando nesse momento. Dependendo do projeto que a pessoa está envolvida, ela ganha menos que aquilo que está na tabela, dada pela Associação dos Roteiristas e dada pelo sindicato, porque aí é uma negociação, não deveria, né? E às vezes, dependendo do roteirista, às vezes ele se consagra, né? Ele consegue ter um filme, né, de grande bilheteria, de destaque, né? E ele começa a dar um salto absurdo, né? Ele pode exigir, eu quero ganhar, eu não trabalho por menos de 200 mil, não trabalho por menos de 300 mil, não trabalho por menos de tanto, né? E aí são raros, né?
de cinema é raro aqui no Brasil, né? Não é muito fácil, né, chegar a esse patamar, né? Olha, a tecnologia ela está diretamente ligada à atividade audiovisual, né? A gente depende sempre de equipamentos, depende de recursos, de efeitos especiais. Então o Brasil ainda... o principal problema, na verdade, da tecnologia é que o material chega aqui no Brasil muito caro, né? Então existe ainda uma taxação muito cara. Então você comprar uma câmera é muito mais complicado. Você é um cineasta nos Estados Unidos do que um cineasta no Brasil. Você paga mais caro, o dólar agora está altíssimo, você paga taxas de importação, etc, etc. Existe um projeto de lei que, na verdade, está ainda em implantação, que é de parar de taxar esses materiais, né? Mas ainda, enfim, vai demorar até que isso realmente seja uma realidade. E também existe um problema sério de formação, né? Porque não adianta só ter o equipamento, alguém tem que saber operar, tá? Ali atrás, tem que alguém saber operar. Então o Brasil ainda também engatinha nessa questão da formação técnica para a área de tecnologia do audiovisual. O que eu percebo hoje, assim, falando de uma forma mais global, primeiro é que as pessoas têm muito mais acesso aos filmes, né? Então qualquer um que vai estudar cinema, TV, você tem tudo na internet, apesar de não ser a forma ideal, né? Eu acho que o melhor é ver em cinema ou ver projetado, assim, se é um filme feito para cinema, porque é uma outra relação com a imagem, né? Então o que eu percebo hoje, assim, dando aula, é que os alunos hoje eles têm uma formação muito mais diversa nesse sentido de acesso aos filmes, acesso ao audiovisual. Eu acho que isso vai enriquecer a produção. Eu acho que você tem um mercado de trabalho já estabelecido no Brasil, isso não vai mudar, qualquer que seja a crise, acho que é necessário e é um mercado que se sustenta com publicidade, com vendas e tal, então ele vai continuar a existir. Eu acho que só tem que se tomar cuidado, assim, acho que é importante a diversidade, sabe? Você ter uma diversidade de produção, você ter uma diversidade de pessoas produzindo, você ter uma diversidade temática, tanto nos filmes comerciais quanto nos filmes autorais, sabe? Você poder trabalhar, você ter chance de diferentes expressões, sabe? Porque às vezes a própria questão do mercado ele fica pré-estabelecendo o que o público deseja. A gente não sabe quem é o público sou eu, é vocês aqui, né? A gente nem sabe o que quer ver, se a gente não sabe, como você acha que alguém que não é a gente vai saber o que a gente quer ver, né? Então a gente acaba sendo moldado por uma, assim, é quase que como que eles gostariam que a gente gostasse, sabe? A gente é obrigado quase a ver aquilo, porque você não tem espaço nos cinemas para outros tipos de filmes, né? E fico claro, né? Sendo claro, não é questão de não ter filmes comerciais, é você ter uma diversidade dentro desse tipo de filmes, sabe? E o mesmo para os autorais, né? Olha, o Brasil eu acho que tem que melhorar muito ainda, na verdade, principalmente na área de formação. Eu, como professor, sou suspeito para falar, mas eu acho que a formação é a parte mais importante, porque na verdade, de vez em quando eu até bato de frente com algumas pessoas quando eu falo que o que falta no Brasil não é dinheiro, e sim formação, porque eu acho que assim, se você pegar, sei lá, 100 milhões de reais para botar num edital aqui, mas aí não tem o quê? Não tem gente para produzir, não tem gente o suficiente para produzir, tem poucas pessoas trabalhando aí no mercado, justamente por ser um mercado que não é autossuficiente, que a questão financeira é bem complicada, mas faltam novos diretores, falta formação mais específica, evolução da formação desses profissionais que estão no mercado. Então eu sonho, na verdade, com escolas de cinema distribuídas pelo Brasil inteiro, que o Brasil realmente encare essa atividade cinematográfica como algo estratégico. Hoje no Brasil, por exemplo, ele é até estratégico no sentido que a Rede Globo hoje exporta novelas para o mundo inteiro. Então, quando a gente fala em indústria audiovisual, ainda não existe uma indústria cinematográfica, mas existe uma indústria audiovisual porque a Rede Globo está produzindo em escala industrial, né? E produzindo e exportando, inclusive, né? Então, eu tenho vários alunos que eu formei que estão hoje trabalhando lá e tal.
Mas eu acho muito importante ainda essa parte da formação. Outro dia eu ouvi falar de um professor que veio dar uma palestra aqui no Festival do Rio, e aí ele falava, aí tinha uma plateia cheia para assistir ele falava sobre produção cinematográfica, produção para TV especificamente. Aí ele falava assim, antes da palestra começar, ele falou assim, pegou o celular dele e botou assim na frente para pegar um selfie dele com a plateia lotada, assim, e falou assim, porque eu vou mandar pro meu pai, porque meu pai sempre me enchia o saco porque eu não parava de assistir TV. E olha só, eu aqui no Brasil hoje, essa plateia lotada só para me assistir falando sobre TV, né? Então a gente precisa evoluir e pensar que a atividade audiovisual não é só novela, né? Que a gente precisa investir mais nesse cinema, na questão das séries, etc. Então, assim, mas eu acho que é um caminho possível. Eu não acho que a gente tá mal, assim. Acho que existe uma crise mundial em termos de audiovisual, assim, crise no sentido de estar repensando o que é cinema, o que é TV, sabe? A TV, como a gente conhece hoje, vai deixar de existir daqui a 4 anos, sabe? Você não vai ter mais horário de filme, já não tem, né? Você tem vários TVs por assinatura que você vê os programas a hora que você quer, na internet você vê na hora que você quer, né? Então a TV eu acho que vai ser mais uma fornecedora de conteúdo, sabe? Vai estar ali tantos projetos e você vai acessar aquilo. E o cinema é o cinema, né? Você vai pagar R$23, vai ver um filme na sala, cada vez com alguma coisa a mais, um 3D Ultra Plus, sabe? Um som de 20 canais, porque o espetáculo é importante, porque a experiência de ver um filme, ela tem que ser diferente de ver um filme em casa, então o cinema vai cada vez mais investir nisso, na questão do espetáculo, sabe? Do que uma sala de cinema traz, que a tua casa não traz. E vai continuar existindo. Eu lembro que há 20, 30 anos atrás falava que o cinema ia acabar. Mentira. Não acredito nisso, não, gente. Teatro existe há 2.000, 3.000 anos. Imagina porque que o cinema que nasceu agora, tadinho, tem 120 anos, 130, já vai morrer, né? Tá muito jovem ainda, né? It's just an ode to the canon. Hustle over hardness who show a good job of beautiful. It's just an ode to the canon now. 1, 2, 3.